O que você acha de almoçar e depois passar o resto da tarde vomitando a comida de volta para a boca, de pouquinho em pouquinho, para mastigar melhor aquele arroz e feijão? Perturbador? Pois é exatamente o que os animais ruminantes, como as vacas e ovelhas, fazem. Os bovinos, por exemplo, têm um estômago dividido em 4 compartimentos diferentes. O primeiro deles é chamado rumen, daí vem o nome ruminante. No rumen vivem um bocado de bactérias e leveduras capazes de digerir a celulose, as fibras, aquelas longas cadeias de carboidratos que nós humanos não conseguimos digerir. Depois que a vaca enche o bucho, ela deita para descansar e ruminar, ou seja, vomitar pedacinhos e mastigar um pouco mais para ajudar na digestão. E que tal babar e cutucar a comida até ela ficar uma papinha para você conseguir beber? Eca! É o que as moscas fazem para se alimentarem de coisas sólidas, porque a boca que elas têm é uma espécie de canudinho, então só conseguem comer líquidos e pastas. Acho que eu vou tentar essa técnica no meu próximo primeiro encontro. Se o seu crush for fã do Kafka, quem sabe funciona. Agora, se for alguém que goste de passarinhos, talvez você devesse comer pedras. Pedras? Sim, pedrinhas. As aves, como as pombinhas, engolem pedrinhas de vez em quando para ajudar na digestão. Ajudar? Essa é a minha ideia de indigestão. É que as aves, os invertebrados, alguns peixes e répteis, como o jacaré, têm um órgão chamado moela. É como se fosse uma mistura de estômago com o coração. Estômago porque é para onde vai a comida depois de ser engolida. Coração porque a moela tem músculos fortes para ficar apertando, esfregando, quebrando os alimentos. E aí, as pedras ajudam a quebrar a comida dentro da moela. Eita, então é como se elas engolissem a comida e os dentes juntos? Tipo isso. Entendeu? Bom, por falar em dente, acabei de descobrir aqui que, embora os outros animais possam até ter dentes, tipo piranhas, somente os mamíferos mastigam. E mesmo dentro dos mamíferos, ficar mastigando é uma coisa mais de herbívoros, aqueles que comem plantas, porque os carnívoros, em geral, eles usam os dentes apenas para rasgar pedaços de carne, mas não para ficar mastigando depois que coloca na boca. Eles engolem pedaços grandes mesmo. Pode reparar no seu cachorro, ele não come, ele engole a comida. É, tem algumas pessoas que também engolem as coisas sem mastigar. Camarões, por exemplo. Ugh, agora o assunto ficou indigesto mesmo. Melhor a gente parar por aqui. Só para constar, o ideal para nós, humanos pelo menos, é sempre mastigar bem os alimentos, né? Além de ajudar na digestão, como a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, ainda ajuda a gente a comer apenas o necessário e ter uma dieta mais equilibrada. Enfim, solta a vinheta aí, produção. Prato de ciência. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Prato de Ciência, o podcast da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Meu nome é Bárbara Paro e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Prato de Ciência. E eu sou o Yuri Batista, e nessa nova temporada a gente vai falar sobre processamentos de alimentos. A cada episódio a gente vai explicar, ilustrar, conversar um pouco sobre um processo ou um grupo de processos diferente. A ideia é entender o que acontece com os alimentos antes deles ficarem prontos para a gente comer. Só que não apenas do ponto físico-químico, mas também antropológico, social, culinário, mitológico e tudo mais o que der na telha. Bom, a temporada começa falando sobre a redução de tamanho, talvez o processamento de alimentos mais primário da natureza. Porque cortar, quebrar, arrancar, mastigar, macerar, ruminar e até cutucar são formas de reduzir os alimentos. Assim como os animais têm as suas técnicas, os humanos também têm as suas para comer, cozinhar ou fabricar os alimentos. Redução é redução, né? Nós queremos passar de um tamanho para um tamanho menor. Então, o grande objetivo dos processos de redução na indústria de alimentos é simplesmente esse. E é um processo físico, como vários que a gente conhece no dia a dia, né? Você vai pegar uma carne, um pedaço de carne e cortar em pedaços menores.
Por exemplo, o café, né? Elas podem pegar o grão do café, moer e mandar para o consumidor fazer um produto final que é a bebida café. Vão pegar o trigo, reduzir o trigo a pó, né, em tamanho pequeno, e essa farinha de trigo ela vai ser mais facilmente incorporada para fazer um bolo, para fazer um pão ou qualquer outro produto. Ou a indústria pode usar esse processo para picar frutas, vegetais, para fazer um molho, fazer uma sobremesa. Essa que você acabou de ouvir é a Rosiane Lopes da Cunha, professora aqui da FEA. Deu para ver que o conceito de redução é muito simples, basicamente diminuir o tamanho dos alimentos. Mas por que será que os animais, os cozinheiros e a indústria fazem isso? Já que a professora deu o exemplo do café, que tal um bolo para responder essa sua pergunta, Bárbara? Você sabe fazer bolo de cenoura, por acaso? Claro, eu adoro. E como é que você faz? Bom, eu bato as cenouras, os ovos, o leite, o açúcar, tudo no liquidificador. E aí vou adicionando a farinha aos poucos. Por fim, eu coloco o fermento, unto a forma, coloco no forno e asso por uma meia hora. Certo. E se você fizesse tudo isso, mas sem bater no liquidificador, apenas misturar numa tigela, por exemplo, o que iria acontecer? Ia ficar um pão de ló recheado com cenouronas inteiras. Não vai ser um bolo de cenoura, né? Vai ser um bolo com cenoura. Exato. O mesmo aconteceria com o bolo formiguinha, por exemplo. Se em vez de pedacinhos de chocolate a gente usasse chocolate em pó, por exemplo, o bolo deixaria de ser formiguinha para ser bolo de chocolate. A professora Rosiane explica o porquê. Eu vou voltar ao café. Nós podemos comprar o café em grãos e nós podemos comprar o café em pó. O consumidor pode pegar esse café em grão, lá dentro desse café está o sólido solúvel, né, que é o responsável para fazer a bebida café, e ele poderia colocar isso na água quente. O que aconteceria se ele colocasse o grão inteiro na água quente para produzir o café? Provavelmente ele ia conseguir extrair muito pouquinho desse sólido solúvel, né? Então vamos pensar nessa mesma massa de café e passar por um moedor. Aí ele se transformou num pó. Então, nós temos massas iguais. Só que se eu pegar esse pó, ele vai se transformar na bebida café, né? Ele vai ficar escuro, né? Nós vamos ter a remoção, vamos sentir aquele aroma delicioso. Por que a gente conseguiu esse efeito? Porque a gente consegue que agora, ao invés da gente ter uma bola grande, né? Onde a água vem e tenta penetrar até lá no interior para extrair esse sólido solúvel, ele tá, o centro desse pozinho é muito próximo da extremidade, então é muito fácil fazer extração. A vantagem dos animais mastigarem os alimentos parte do mesmo princípio. A gente aprende na escola que a mastigação tem a ver com diminuir o tamanho para a gente conseguir engolir, mas tamanho não é a coisa mais importante para se engolir. Quer ver? Imagina uma colher de farofa. Imaginou? Agora imagine você colocando a farofa na boca e, sem mastigar, tenta engolir. Consegue? Nem na imaginação desce, né? Agora imagine uma colherada de gelatina. Coloca na boca e tenta engolir a colherada inteira, direto, vupt. Imaginou? Desceu, não desceu? Aqui desceu. Isso porque a mastigação tem mais a ver com a textura, com a aspereza, a umidade, com não machucar a sua garganta ou ficar preso nela, do que com o tamanho necessariamente em si. Ao mastigar, a gente mistura a comida com a saliva, a gente quebra partes pontiagudas, amolece coisas mais duras e forma bolos, o nome da comida depois que ela ficar pronta para ser engolida. Mastigar também ajuda o corpo a digerir e extrair o máximo de nutrientes, porque reduzir o tamanho aumenta a área de superfície, aumenta o contato do alimento com os sucos gástricos e as paredes intestinais. É aquela mesma história de fazer o café. Vamos pôr a professora Rosiane de novo para explicar. Então, ele precisa estar pequenininho, porque aí, como eu tinha dito lá no processo que a gente faz da extração, ele chegou pequenininho, é mais fácil para extrair os nutrientes, entrar na corrente sanguínea e a gente absorver esses nutrientes que nós ingerimos. Então, o nosso corpo humano,
ele faz isso sabiamente, né, para que a gente possa absorver uma maior quantidade possível de nutrientes que a gente está ingerindo. É bonito, né? Eu acho assim, o conhecimento é uma coisa assim, não tem igual. À medida que a gente vai aprendendo essas coisas, a gente vai vendo como tudo é interligado e tudo muito bonito, muito interessante, né? Por isso que hoje a gente fala em transdisciplinaridade, né? Porque todas as áreas elas estão muito interligadas, nada é segmentado, né? Enfim, filosofias à parte, né? Engenheiro também filosofa, tá? A Rosiane entrou bem no espírito do prato de ciência, né? Quem diz que engenheira não filosofa? Mas voltando ao nosso bolo de cenoura, reduzir os alimentos, além de ajudar na digestão, também faz com que a gente alcance diferentes resultados na cozinha, mesmo utilizando os mesmos ingredientes. A gente pode produzir aí um produto diferente, por exemplo, a carne. Nós podemos moer a carne e transformar ela num tamanho menor. Por que a gente faz isso? Para facilitar o processo? Não necessariamente. Para fazer um hambúrguer, por exemplo, que é algo que o consumidor não quer comer um bife, eu quero comer um hambúrguer, né? É um produto diferente, porque ele tem uma textura diferente provocada por essa redução de tamanho. Eu fiquei pensando na batata aqui. Se a gente frita a batata ralada em palitinhos bem fininhos, por exemplo, vai ser batata palha. Agora, se forem palitos medianos, vai ser batata frita. Se for apenas cortada em 4 ou metade, seria uma batata rústica, né? E você, ouvinte? Que outros exemplos você consegue pensar aí? Tem um exemplo que eu tenho certeza que ninguém pensou. Qual? A maionese. A maionese? Isso. A gente aprende na escola que água e óleo não se misturam, né? Pois em algumas condições específicas, eles podem se misturar sim. É o que a gente chama de emulsão. No caso da maionese, é uma emulsão de água em óleo, ou seja, tem um pouquinho de água, seja da gema do ovo, do leite, do vinagre, do suco de limão, em um montão de óleo. Para que isso seja possível, a gente precisa diminuir o tamanho das gotas de água e de óleo, e por isso a gente precisa bater vigorosamente. O resultado é um sabor e textura completamente diferentes, não é mesmo? Ninguém rega um hambúrguer com óleo e vinagre, por exemplo. Mas se esse óleo e vinagre estiver batido na forma de maionese, fica gostoso. É um bom exemplo de como o formato das coisas pode alterar as características de sabor, textura e de usos em um alimento. E da estética também. Claro que tem muito essa questão da experiência alimentar e da estética que está por trás disso também, porque os cortes eles têm essa capacidade de, além de padronizar o modo de preparo, mas também trazer esse elemento visual. E aí, aos poucos, as pessoas vão entendendo que eles podem ser elementos decorativos, que eles podem ser elementos que trazem um apelo visual mais forte para um prato, né? Esse que você está ouvindo é o Ricardo Yuji Akiyoshi. Ele foi meu professor no curso de gastronomia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. A questão assim dos cortes, em geral, assim, é o primeiro contato que um aluno de gastronomia ou alguém de cozinha tem com esse mundo, né? E é diferente a relação que a gente tem aqui no Brasil e fora, né? Porque se a gente for ver todos os livros de receitas brasileiras, elas vão ter na descrição, assim, cebola picada, alho picadinho, né? Ou tomate em pedaços grandes, pedaços pequenos. Então, essa transformação dos ingredientes em partes menores é diferente aqui no Brasil, né? Então, essa questão, assim, de transformação dos cortes é bem, assim, influenciada por questões culturais, né? E, assim, para quem tem essa educação, digamos, mais técnica, mais formal, se for uma gastronomia mais, assim, pode ser um curso técnico, um curso superior, provavelmente vai ter o contato, então, com gastronomia francesa, né, como base da cozinha, né? E aí, essa questão do picado, picadinho, pedaço grande, pedaço pequeno, ele muda de nomenclatura. Esse aqui vai ser o primeiro corte que vocês vão fazer, o julienne. Corta ao meio.
segundo corte que a gente vai fazer são em cubinhos, brunoise. Vocês vão fazer 2 cortes do outro sentido e aqui os cubinhos. Julienne, brunoise, rondelle, bâtonnet. Você já deve ter ouvido algum desses nomes por aí. Eles são termos da culinária francesa, que padronizou os cortes pensando em controlar a transferência de sabores e de calor. Como a gastronomia da França se tornou referência mundial, esses nomes também se tornaram o peso e a medida para os cozinheiros profissionais do mundo todo. Então, quando esse mundo assim, vai sendo formalizado e codificado de uns processos de hábitos alimentares para algo escrito, que começou então a ser fortalecida essa identidade da cozinha francesa, né? Então a gente vê que é uma transformação e a criação de uma linguagem, né? Então a linguagem da gastronomia francesa, e toda linguagem tem um poder que exerce sobre outras frentes, outras culturas, e isso é algo assim que acabou chegando e chega até nós por meio do alimento. E aí que a gente vê assim nas escolas de gastronomia, escolas de técnicas, cursos, eles utilizando e ensinando esse tipo de nomenclatura, né? É verdade. E essa uniformização toda tem diversos efeitos, vamos dizer, colaterais. Um deles é o desperdício. A alta gastronomia, com o hábito de servir somente o melhor pedaço da melhor parte, se destaca também pelo desperdício. Todos os cortes que a gente vê da gastronomia francesa, eles têm algum tipo de desperdício, né? Então, cascas, são as pontas. Tem um corte que é o torneado, né, que eu estava tentando lembrar, porque ninguém mais faz, né? Assim, uma coisa dos anos 80, 70, assim, que você pega aquela batatinha ou aquela cenoura e vai descascando ela até ficar um formato mais oval, mais formato de barril, né? E aí, nem lembro agora quantos lados tem que ter, mas até você chegar naquele formato, quanta coisa vai ser cortada fora, né? Bem lembrado, Yudi. O desperdício não é só de alimentos, mas também de água, de tempo de tempo de vida, energia braçal e até do gás. Os caldos franceses, por exemplo, eles cozinham horas e horas em fogo baixo. Hoje em dia, com o preço do gás lá em cima, imagina quanto dinheiro não vai para fazer um caldo do zero. Outro efeito dessa padronização é uma colonização cultural. A cozinha francesa virou referência mundial, mas existem diversas formas, tamanhos, jeitos e instrumentos de reduzir alimentos em uma cozinha, cada um com suas funções e resultados. Não é não, Yuri? É isso aí. Só de instrumentos a gente tem o liquidificador, que a gente já falou aqui, o processador, a mandolina, a tesoura, o fatiador, todos os tipos de raladores, de moedores, moedor de pimenta, moedor de café, os pilões para fazer a massala ou o pesto e até pele de tubarão para ralar o wasabi eles usam no Japão. A gente pode rasgar e quebrar os alimentos com as mãos também. Eu sempre quebro meu espaguete no meio antes de colocar na água fervendo, por exemplo. Mas o quê? Nossa senhora, toda vez que esse podcast for tocado, algum italiano vai cair duro em algum lugar do mundo. Brincadeira, gente. Não mandem cartas de ódio e ameaças pro prato de ciência, por favor. O que a gente está querendo dizer é que, embora a faca seja o instrumento mais simbólico da culinária profissional, existem diversas maneiras de reduzir tamanhos na cozinha. Pois é, ainda assim, a primeira aula prática em qualquer curso de gastronomia vai ser sobre como manejar facas e fazer os cortes franceses. Para ter uma noção, a gente leva as próprias facas para o trabalho, onde quer que a gente vá trabalhar. Numa cozinha profissional, usar a faca de outra pessoa é um completo tabu. Ai, ai, ai de quem pegar uma faca emprestada sem pedir e sem ter um bom motivo para pedir ela emprestada. São objetos de estimação e, claro, de expressão de identidade. Eu acho também que deve ser a tatuagem mais comum entre os cozinheiros e cozinheiras do mundo todo, né? Talvez essa fixação pelas facas em particular seja um reflexo do ambiente competitivo, agressivo, machista, diria até abusivo das cozinhas profissionais. Talvez não de uma maneira consciente, né, que as pessoas desenvolvam isso, mas a faca é o que é um elemento, né, que querendo ou não, ela pode ser é uma arma branca, assim, de corte, assim, que é capaz de ferir gravemente, matar. Então,
tem toda essa questão de carregar algo com poder, né? Poder de fazer algo grave. Né? Então, com certeza tem essa questão de estar armado com algo assim, que a faca ela vai carregar um significado que vai além dessa própria matéria dela. Total, professor. As facas e objetos cortantes, desde a pré-história, carregam muitos significados. Quem falou com a gente sobre isso foi o professor de Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande, João Carlos Moreno de Souza. Ele contou que os indícios mais antigos de fabricação e uso de pedras lascadas são de Australopithecus, de mais de 3 milhões de anos atrás. Mas, em geral, se considera que a existência de uma cultura de produção de artefatos cortantes tenha surgido pouco mais de 2 milhões e meio de anos atrás, já entre os indivíduos do gênero Homo. Isso porque depois desse grupo de Australopithecus não se encontrou mais nada. Pode ser que outros grupos tenham usado a tecnologia e os arqueólogos só não encontraram evidências ainda. Pode ser também que esse grupo de Australopithecus tenha tido a ideia, mas não passou adiante. E aí, a partir de 2,6 milhões de anos atrás, o desenvolvimento de objetos cortantes pode ser organizado em 3 fases diferentes que moldaram as primeiras ferramentas de corte. A primeira é chamada de Olduvaiense, em referência ao sítio arqueológico mais importante dessa tecnologia, a Garganta de Olduvai, na Tanzânia. Nela, os indivíduos simplesmente quebravam pedras e pegavam os pedaços mais pontudos e afiados para usar. No início eles eram utilizados para essa carniçaria, né? Pegar esses bichos mortos, né? Arrancar pedaços desses bichos e levar para o local onde eles vão comer, porque muitas vezes não é uma boa ideia você ficar consumindo a carne bem ali onde o bicho está morto, porque você não é o único que está interessado nessa carne, né? Tem hiena que vem atrás de carniça, tem leão que pode ser o próprio leão que foi lá, caçou, mas tem outro leão que quer aproveitar aquela carcaça. Em seguida, lá por 1,8 milhões de anos, surge a indústria acheuliana, que é associada ao Homo erectus, e é caracterizada por ferramentas com 2 faces, parecendo uma pera ou machadinhos de mão. E aí, da mesma forma, que eles já faziam os Homo habilis, né, para carniçaria, né, cortar o couro, cortar o tendão, né, desmembrar os animais, você também vai começar a utilizar alguns desses artefatos bifaciais para encabar eles, talvez numa lança. Usar essa lança para, né, espetar a tua presa de longe, principalmente se for uma presa maior do que você, né, você espeta ela de longe, é mais perigosa do que você, ou você arremessa essa lança. Por fim, a cultura musteriense passa a usar um mesmo bloco de pedra para extrair diversos instrumentos, alterando a produção e a economia. Você usa um para construir um, agora você tem um e constrói vários, né? Você fabrica vários. Qual que é a ideia? Você vai fazer um núcleo, né? Então você pega o bloco de pedra, você formata ele para ele ter uma estrutura bem padronizada, e quando você finalmente tem essa estrutura padronizada, esse formato bem padrão, você começa a tirar várias lascas desse bloco de pedra, e cada uma dessas lascas é que vai virar o artefato. Um detalhe interessante que o professor João nos contou é que os dentes dos humanos foram mudando conforme foram desenvolvendo os objetos cortantes. Bipedia foi o que mais ganhou fama. Ele, né, não anda mais curvado, ele anda em pé, né? Mas os dentes também são muito importantes, porque absolutamente todas as espécies da linhagem hominínia têm uma diferença crucial nos dentes com relação aos chimpanzés, por exemplo, que são os nossos primos, né, os nossos parentes mais próximos, que é o esmalte dental. O nosso esmalte, ele é extremamente espesso. Ou seja, a gente tem uma maior resistência a cáries, por exemplo, ao desgaste dentário, né? O chimpanzé tem um esmalte muito fino. Então, essa diferença faz a gente pensar que quando a gente olha para esses ancestrais, eles têm, né, umas características que são mais bípedes, mas também o esmalte dental mais espesso, ele provavelmente era da nossa linhagem. Pode não ser um ancestral direto, mas talvez uma ramificação daqueles que se separaram também para a nossa linhagem em relação àqueles dos chimpanzés. E com isso a gente volta para o começo desse programa
e se aproxima do tema do próximo episódio dessa segunda temporada. Se reduzir os alimentos não é uma exclusividade humana, no próximo episódio nós vamos falar sobre aquilo que, de diversas formas, é considerado a grande diferença entre animais e humanos. Você tem algum palpite do que pode ser? Eu tenho, mas não vou falar. Para você saber se acertou o seu palpite, não perca o próximo episódio do Prato de Ciência. Inscreva-se nos nossos canais e fique ligado nos perfis das redes sociais. Basta procurar pelo Prato de Ciência no Instagram ou no Facebook. Caso queira mandar uma mensagem, pode mandar nas redes ou no e-mail pdccast@unicamp.br. O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Pesquisa da FEA que conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, também da Unicamp. A coordenação é da professora Rosiane Cunha e o apoio administrativo da Laís Glaser. A produção, apresentação e roteiro desse episódio são da Bárbara Paro e minhas, Yuri Baptista. A revisão do roteiro foi feita pela Ana Augusta Xavier e a mixagem pela Bárbara, pela Maria Paula Gonçalves e por mim. O logo do Prato de Ciência é de João Botas e a imagem desse episódio é do Pedro Bastos. Nossa música tema é do Nicolau Moraes e a trilha sonora do Tavinho Andrade. Esse episódio usou áudios do YouTube, da TV Band, da BBC Sound Effects e do Free Sound. Agradecemos aos professores Rosiane Lopes da Cunha, Ricardo Yushi Akiyoshi e do João Paulo Moreno de Souza pelas entrevistas. Tchau, tchau e até a próxima!